hoje eu trouxe a Fernanda Kubica, que se formou em psicologia no IMES e também foi educadora universitária no programa Escola da Família. E hoje a gente vai falar sobre autismo. A Fernanda, ela já traz uma bagagem, ela estuda sobre esse assunto, inclusive o TCC dela também foi sobre autismo. Então, eu gostaria que ela falasse um pouquinho para a gente sobre o autismo. É isso aí, bom dia. É uma honra trazer um pouco desse assunto para vocês. Eu tenho me interessado bastante por esse tema e eu adoraria compartilhar com vocês um pouquinho sobre. Muito bom, Fer. Então, começa falando para a gente sobre o que é o autismo. Tá, o autismo, de forma bem sucinta, né, bem resumida, o autismo, ele é o transtorno do espectro autista, né? E ele compromete várias áreas do desenvolvimento da criança. Ele compromete o comportamento e o psiquismo, né? Ele pode se manifestar a partir dos 3 anos de idade, né? No comportamento, ele pode apresentar comportamentos disfuncionais, repetitivos, estereotipados, né? E com relação ao psiquismo, ele pode interferir na socialização da criança, dificuldade de linguagem mesmo. Então, todas essas áreas, elas podem ter esse comprometimento. E aí varia de leve, moderado e alto, dependendo de cada caso. Entendi. E como que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico, ele assim, não tem um exame específico que vá dizer que a criança ela tem o autismo, né? Que ela está dentro do espectro. É necessário uma avaliação multidisciplinar, que vai investigar tanto o biológico da criança, né? Se as dificuldades que ela tem alguma outra coisa envolvida, né? E são feitos testes, por isso é necessário esse olhar multidisciplinar, né, para a criança, para que assim ela possa ser enquadrada ou não dentro do espectro. Entendi. E Fer, o que a gente observa, principalmente pelo crescimento muito significativo dos diagnósticos feitos nos últimos anos, existem muitas rotulações e preconceitos com as crianças e todo o indivíduo em geral que possui o autismo, a condição, né? É assim mesmo que diria, a Isso. condição de Uhum. autismo? Acredito que pode ser dito, não vejo problema. Entendi. E aí, com relação ao preconceito, rotulações que ocorrem, o que você pode dizer sobre isso? Bom, sobre o preconceito, né, e a rotulação, isso é nítido, né? Acredito que em todo o caso, né, de deficiência, algum transtorno, sempre existe, infelizmente, esse preconceito, essa rotulação. De acordo com o diagnóstico, né, de uma pessoa, geralmente dentro do diagnóstico a criança já vem com uma rotulação, né, social, de que, por exemplo, se a criança tem autismo, é, só pelo fato dela ter autismo, o conhecimento pelo senso comum das pessoas acaba já criando a ideia de que ela é daquele tipo. Então é como se o autista fosse somente daquele jeito, né? Então, por exemplo, o que mais a gente conhece sobre o autismo hoje em dia, é muito falado nas mídias, principalmente, representado em filme, novela, é a dificuldade de socialização da criança. Esse é um dos exemplos, né? E aí, o que a gente percebe? Que quando a gente vê ou ouve falar que uma criança tem autismo, a gente já coloca na cabeça, já idealiza de que aquela criança tem dificuldade de socialização e que ela não vai poder desenvolver esse aspecto, né? A gente pode até imaginar que a criança é aquela que fica isolada no canto, brincando com seus brinquedos sozinha, apenas isso. Às vezes fazendo até os comportamentos repetitivos, né? Então, a gente cria na nossa cabeça essa ideia, né, a partir daquilo que a gente conhece sucintamente sobre o assunto. Então, dar um exemplo mais específico. Se eu não leio sobre o assunto, não me aprofundo sobre o assunto, e conheço apenas um caso de autismo, ouvi alguma reportagem sobre autismo, que é bem vago, né, as informações que tem sobre quando a gente vê assim rapidamente, né? Então a gente cria essa ideia de que é só aquilo, mas não é.
né? Então, tem essa parte, né, que entra na rotulação, e aí já gera o preconceito, né, também. Por quê? O autismo, ele varia muito nas suas características. Então, por exemplo, dentro da dificuldade de socialização, uma criança ela pode ter mais facilidade de socialização, assim, não ter tanta dificuldade nessa interação com o outro, né? Pode ser que as suas dificuldades maiores sejam outras, né? E pode ser que ela tenha, assim, maior dificuldade de socialização. Pode ser que essa criança, ela tenha maior sensibilidade do que as outras, menor sensibilidade do que as outras, então varia muito, né? Então, se, por exemplo, eu vejo uma criança num lugar público tendo uma crise ou entrando, né, numa crise, assim, o que a gente geralmente pensa de imediato? Ah, essa criança não tem educação. Deus me livre, se fosse meu filho não faria isso, né? Já entra esse pré-julgamento sem conhecer o que está se passando por trás. E aí gera todo um transtorno para a família, né? Toda essa luta com relação ao preconceito, né? E esse preconceito também de que a criança não vai se desenvolver por ter esse tipo de transtorno. Na verdade, é o contrário, né? Justamente por essas dificuldades que a gente precisa dar abertura para o desenvolvimento dessa criança, proporcionar ambientes que possam realmente fazer, ser inclusivos de verdade, para que possa promover esse desenvolvimento da criança. Acho que é basicamente isso assim que eu compreendo sobre rotulação e preconceito, né? Na verdade, tem muito mais sobre, mas o que a gente pode falar é basicamente isso. Perfeito. E a gente vê que esse olhar de preconceito não é ruim apenas pro indivíduo autista, também é ruim para a família, né? Então a gente tem Sim, que melhorar esse olhar, a gente tem que falar mais sobre isso, de forma que as pessoas se conscientizem de que o que eles veem como anormal e não é algo pejorativo, não é algo ruim, muito pelo contrário, é algo que precisa ser acolhido e precisa, né, que tanto o indivíduo, tanto a família tenha esse amparo, esse carinho, que as pessoas possam ser mais sim. compreensivas diante disso. E Fer, o que eu gostaria também que você deixasse uma mensagem para todos, para a comunidade em geral, para a família que possui algum indivíduo com o autismo e para todos que você possa deixar uma mensagem sobre o autismo para a comunidade em geral. Tá. Acho difícil essa sua pergunta, né? Porque eu gostaria de deixar várias mensagens, na verdade, de acordo com o que eu venho estudando. Mas, assim, o principal mesmo que eu tenho aprendido bastante é essa questão da empatia e do respeito, né, pelo próximo. Então, o quanto a gente ainda precisa exercitar mais e mais essa empatia, esse olhar, esse respeito para o outro. Então, tá para além de incluir a criança com autista na sociedade, tá para além de você olhar e permitir que a criança esteja no mesmo ambiente, né, na mesmas atividades escolares, por exemplo. Está para além. Então, quer dizer, a gente precisa do apoio social, né? A gente precisa desse olhar de empatia, de respeito. Então, quando a gente vê uma criança, né, atípica, com comportamentos atípicos, comportamentos que a gente que não são comuns da gente observar, né? Então, que a gente possa olhar para elas com amor, com respeito, né? E poder ter a empatia de compreender essas suas peculiaridades, né? E principalmente, acho que o principal é acreditar nas nossas crianças. Acho que tanto crianças atípicas quanto crianças típicas, né? Crianças que têm alguma deficiência ou não, que a gente possa acreditar no desenvolvimento delas, porque nós somos produtores desse desenvolvimento. Somos nós adultos quem ensinamos as crianças, então a gente precisa acreditar nelas, acreditar no desenvolvimento delas. Não só deixar isso para os pais, para os professores, mas nós como sociedade que a gente possa proporcionar isso. Perfeito. E diante de todas essas considerações que a Fernanda trouxe para a gente para enriquecer a nossa reunião,
eu gostaria de deixar a possibilidade e o convite para toda a comunidade, principalmente para algum familiar que tem uma criança com autismo, para estar conversando mais com a gente, para até inclusive deixando uma possibilidade de fazerem perguntas relacionadas ao autismo, que na próxima semana a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso. E, mais uma vez, quem quiser compartilhar esse vídeo, fique à vontade, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos, que todos tenham um excelente final de semana. E obrigada, Fernanda, pela disponibilização de estar conosco aqui nessa manhã. E até a próxima semana, então. Um beijo. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço a todos que estão assistindo esse vídeo. E se precisar de alguma coisa, estamos disponíveis para tirar algumas dúvidas, para a gente ter essa conversa aberta, né? Se vocês quiserem contar também algum relato de vocês, alguma experiência, eu acho que isso é muito enriquecedor. Até mais então, pessoal. Tchau. Tchau.